manda dentro de uma sala de audiência, juiz ou advogado? Quem tem que ralar mais dentro de uma sala de audiência, juiz ou advogado? Quem paga o preço dessa disputa de egos? A parte, a sociedade ou todos nós? Galera, para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto e aqui no canal do YouTube Surtando Advogando falamos sobre direito do trabalho, áreas correlacionadas ao direito do trabalho, como processo do trabalho, direito previdenciário, um pouquinho de processo civil, tá? E também falamos sobre a advocacia. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado no card aqui em cima ou aqui em cima, que é sobre como iniciar a advocacia. E aqui, tá, na página principal do canal, a gente tem playlists, então todos os assuntos são separados por playlists. Tem lá muita coisa sobre advocacia, como esse vídeo que eu deixei linkado aqui no começo, que é como iniciar a advocacia do zero. E diversos outros vídeos, tá, onde eu falo sobre temas que ninguém aborda a respeito da advocacia. Compartilhei também minhas experiências com vocês, alguns momentos de surtos em audiência, tá? Então não deixa de conferir, beleza? Lembrando que eu vou chamar a atenção uma vez mais para um vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima ou aqui em cima, tá? Que é uma super recomendação para vocês, que é a respeito da medida provisória que determinou a autorização do saque de R$500 do FGTS. Não deixa de assistir esse vídeo para você entender sobre essa medida provisória e sobre o que pode ou não acontecer caso você saque os R$500. Também vou deixar aqui embaixo no box desse vídeo, tá? Minhas redes sociais, as redes sociais do meu irmão, o professor Tiago Braga, que ensina processo civil, vale demais a pena vocês conferirem lá. Seguir lá no Instagram e me segue também no Instagram. Por quê? No Instagram, semanalmente eu posto conteúdo complementar aos vídeos aqui do canal. Normalmente voltado para direito do trabalho, mas, certo? Existem alguns vídeos sobre áreas correlacionadas com questões previdenciárias, processo do trabalho, então não deixa de conferir. E nos stories eu acabo postando um pouquinho, tá, a respeito da minha rotina, da minha vida, do meu dia a dia e algumas questões pessoais também, então não deixa de passar para conferir. Inclusive esse vídeo de hoje, que a gente tá gravando agora, foi por conta lá do Instagram, porque eu tinha feito um story onde eu abri um box de pergunta questionando se as pessoas preferiam que eu falasse sobre processo do trabalho, recurso de revista, que inclusive vai ser o próximo tema aqui do canal, ou sobre advocacia. E a maioria das pessoas optou por compartilhar experiências a respeito da advocacia. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. E também lá nos stories tem um videozinho que eu postei hoje é dia 20, né, de outubro de 2019, pedindo um tema para o meu querido irmão, o professor Tiago Braga, a respeito da advocacia. E isso vai gerar um vídeo um pouquinho polêmico, na verdade, que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes da gente entrar nesse assunto, não deixa de dar aquele like maroto. Ajuda o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo e a plataforma passa a sugerir o nosso vídeo para outras pessoas. Lembrando que o nosso objetivo aqui do canal, tá? Não é apenas entreter contando minhas experiências dentro da advocacia. Meu maior objetivo é ensinar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre direito do trabalho, um pouco mais sobre a advocacia, tá? E poder prestar um serviço educativo, tirando dúvidas, compartilhando ensinamentos dentro do que me é possível, tá bom? Então não deixa de dar like nesse vídeo que você vai me ajudar demais. Se inscreve no canal aqui embaixo, aperta o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado. Lembrando que nossa programação habitual normalmente são 2 vídeos por mês que eu publico aos domingos, beleza? Então não deixa de dar like, não deixa de compartilhar esse vídeo e vamos saber mais sobre o assunto de hoje? Bom, o assunto de hoje, sugerido pelo professor Tiago Braga, tá? E também partindo do pressuposto das pessoas que me seguem lá no Instagram terem demonstrado interesse que eu falasse sobre advocacia, vai ser sobre o que acontece em audiência trabalhista. O tema sugerido pelo professor, que inclusive ele utilizou uma linguagem muito pomposa, na verdade, muito formal, era o seguinte: existe de fato democracia dentro de uma relação processual em uma sala de audiência? O juiz ele permite que o advogado exerça suas prerrogativas funcionais, consiga realizar o seu trabalho da melhor forma possível, objetivando, acima de tudo, uma prestação jurisdicional realmente justa e o alcance da verdade real. O advogado, quando senta a bunda na cadeira numa sala de audiência, ele consegue realmente trabalhar e produzir provas que sejam capazes de convencer o juiz,
Ou o juiz ele já possui um convencimento próprio e não deixa o advogado trabalhar no sentido de produzir provas que possam ajudar esse juiz a ter uma opinião similar ao que aquele advogado defende. Seja ele um advogado de um empregador, seja ele um advogado de um trabalhador. O advogado consegue, quando ele chega na sala de audiência, sentar a bunda na cadeira e trabalhar para produzir provas, ou o juiz não deixa porque ele já tem um convencimento motivado. Existe de verdade democracia dentro de uma sala de audiência ou não? Antes da gente entrar nessa esfera, galera, antes da gente falar como é na prática, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês um conceito, tá? Não um conceito exatamente, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de Código de Processo Civil, um pouco de processo civil. O que é que o CPC trouxe de novo para tentar tornar a relação processual um pouco mais democrática e um pouco mais justa? Olha só, o artigo 489 do Código de Processo Civil, no inciso 2, fala que são elementos essenciais, tá? Ou seja, fundamentais de uma decisão judicial. Embora ele esteja utilizando a palavra sentença, isso é para toda decisão judicial, certo? A análise de questões de fato e de questões de direito. Segura essa informação aqui, tá? E a decisão tem que ser fundamentada. Em seguida, o mesmo artigo 489, no parágrafo 1º, no inciso 4º, certo? E V, tá? Que eu não sei fazer edição de vídeo, mas vocês estão entendendo aqui a ideia, certo? No inciso 4º do Código de Processo Civil, ele vai chegar e vai dizer o seguinte, que toda decisão que não analisar teses que seriam capazes de gerar o convencimento motivado do julgador são omissas, tá bom? Segura essa informação. Aí a gente vai lá para a CLT, que fala no artigo 832 que toda decisão deve trazer análise de questões de fato e de provas, ok? Tamo junto, então? Por que que esses dois dispositivos trouxeram isso? Para garantir que o juiz, na hora de dar uma sentença, ele vai dar uma decisão fundamentada com base na análise de provas produzidas durante a instrução processual e não com base num convencimento motivado dele de teoria abstrata. Eu tenho que saber o que de fato aconteceu, eu tenho que analisar o que de fato as pessoas estão me dizendo para a partir dessas provas eu chegar a um convencimento. Acima de tudo, porque eu, juiz, represento o Estado dentro de um processo judicial. E eu tenho que ser imparcial, eu tenho que tentar ser o mais justo possível. Ainda que nem sempre justiça seja realmente feita dentro de um processo judicial. O CPC, ele trouxe esse dispositivo como uma forma de democratizar mais as relações processuais e garantir um princípio, respeito a um princípio chamado segurança jurídica, para evitar que eu dê 3, 4, 5, 10 decisões com base em interesses políticos, com base em interesses pessoais, ok? Tamo junto, a gente entendeu esse contexto, né? E o que acontece, a gente já tem essa informação, tá? Do que a lei fala. O que acontece quando a gente vai para uma sala de audiência trabalhista? Advogados trabalhistas, o que acontece com eles? Na prática, muitos juízes não deixam o advogado trabalhar. O que acontece é, eu vou para uma sala de audiência, eu me sento com o reclamante. O juiz, se ele tiver uma tendência mais favorável para proteger os interesses do empregador, ele não vai deixar o advogado do reclamante, do trabalhador, fazer o trabalho dele. Como é que isso acontece na prática, tá? Isso é uma coisa que, cara, ninguém fala abertamente, mas a gente sabe que existe. É a realidade. E eu tô aqui para falar com vocês, mostrando a realidade como ela é. Esse vídeo, inclusive, vou tentar ser curta. O assunto é longo, mas não vai dar para falar sobre tudo, por conta do tempo. O que acontece é o seguinte, você chega dentro de uma sala de audiência, aí o juiz pergunta, doutora, a senhora tem prova para produzir? Eu digo, sim, eu quero ouvir o depoimento do preposto, porque muitas vezes o preposto traz confissões a respeito dos fatos. E às vezes o juiz simplesmente diz, não vou ouvir, indefere o seu pedido. E aí começa um trabalho de luta, porque aí você vai ter que chegar e dizer, doutor, mas é um direito meu, isso é um direito que está previsto no CPC, eu preciso ouvir esse preposto.
E aí ele fala, doutora, eu não vou ouvir e vou só constar os seus protestos. Tipo, ele nem pergunta para o advogado, por que você quer ouvir? Sobre que fatos controvertidos você quer ouvir? Isso acontece muito, gente. E acontece também com o contrário. Tipo, eu sou advogado da empresa, do empregador, digo que quero ouvir o reclamante para ver se o reclamante me traz uma confissão e o juiz indefere. Mas a coisa piora, não termina por aí. Quando muitas vezes o juiz ele começa a ouvir o depoimento das testemunhas, ele começa a indeferir perguntas. E, gente, a grande realidade é o seguinte, você pega uma pauta de audiência, tem lá 10 audiências marcadas para o mesmo dia, todas audiências de instrução. Vamos supor que cada parte tenha pelo menos uma testemunha para ouvir. Cada audiência dessa vai demorar pelo menos uns 40 minutos. E o que acontece? O juiz, ele quer encerrar logo para ir para a próxima, para terminar logo aquele pregão, tá? Ou ele simplesmente, com base na leitura de uma petição inicial ou de uma defesa, já tem um convencimento motivado a respeito do que aconteceu ali e não quer deixar o advogado produzir prova. E aí você começa, você faz uma pergunta e ele indefere, você faz outra pergunta e ele indefere. Você pede que conste em ata a sua pergunta e os seus protestos judiciais em razão do indeferimento. Ele indefere. Aí começa uma batalha, porque muitas vezes ele faz, doutora, mas isso não é fato controvertido. Aí, doutor, é fato controvertido? Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu chego e digo que o meu cliente faz hora extra. A empresa diz, é verdade, ele faz hora extra, mas eu preciso instruir através do depoimento para minha testemunha esclarecer se os controles de ponto eram assinados no início e no fim de jornada ou se eram manipulados. Porque às vezes a empresa admite que tem hora extra, mas não que todas as horas extras que estão na inicial foram cumpridas. Ou, por exemplo, eu preciso que a minha testemunha esclareça se a assinatura do contra-cheque era de fato do reclamante ou não. Se a empresa de fato pagava ou não, como é que fazia esse pagamento, se a empresa exigia, por exemplo, que o trabalhador assinasse o contra-cheque, mesmo sem estar de fato recebendo dinheiro ou não, entendeu? Muitas vezes a empresa também precisa instruir para esclarecer quais eram de fato as atividades do empregado. Porque, por exemplo, eu posso estar como auxiliar de serviços gerais, né? E exercer uma função de limpeza exclusivamente da recepção, não realizar limpeza de banheiros. Mas na inicial o reclamante está lá dizendo, olha, ele fazia limpeza de banheiros destinados ao público em geral. E aí cai na regra da súmula 448 do TST que vai dizer que esse empregado vai ter direito adicional de insalubridade em grau máximo. Aí o juiz indefere as perguntas de quais tarefas o trabalhador fazia, entendeu? Então isso gera um prejuízo enorme para a defesa, porque se ele não consegue instruir, pode haver uma perícia, a perícia diz que ele fazia limpeza de banheiro, isso não foi fato que foi esclarecido na instrução e a empresa vai ser condenada a pagar um adicional de insalubridade porque o advogado não pode fazer o trabalho dele. Então isso na prática é um grande problema. E como é que a gente combate isso, galera? E como é que a gente combate isso? Gravando audiência, lendo a ata de audiência para saber se o que está constando ali é o que realmente aconteceu, registrando protestos judiciais. E se nada disso resolver, corregedoria e CNJ. Então, no fim, o advogado ele vai para uma batalha em audiência. O juiz é a autoridade máxima, mas a palavra dele não vai ser a última dentro de um processo. Por isso que você tem que se munir de ferramentas para não prejudicar seu cliente e a sociedade como um todo. Assiste os vídeos que vão estar aqui na lateral do card e se vocês quiserem